tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira nova pra nos dar sua doce graça e nos fazer a oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado pela nossa vida, Jesus. O Filho de Deus, no princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. E nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha
nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é quem? Que é Cristo Senhor. Toda a sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus faz na guerra entre os homens a quem ele quer bem. Faz na guerra entre os homens a quem ele quer bem. Uma noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo Senhor. O Messias prometido, o Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, ele é Jesus Cristo Senhor. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem ele quer Bom dia. Irmãos, nós vamos ter um momento aqui de palavra, você pode se sentar. E assim que eu terminar, nós vamos cantar mais 2 canções aqui. Vocês colocam de pé novamente, cante com a gente. Beleza? Irmãos, quando nós cantamos essas canções, algo é aquecido no nosso coração, não é verdade? Porque aquele ao qual nós ansiamos, esperamos e desejamos, aquele que na verdade foi esperado por gerações, esse mesmo ele voltará, e isso aquece o nosso coração, isso alegra a nossa alma, isso nos dá um novo ânimo. Amém? Glória a Deus. E a minha oração nessa manhã é para que os nossos corações sejam aquecidos novamente por meio dessas canções, por meio das proclamações que foram feitas, por meio dessa palavra. Então eu oro para que o nosso coração esteja pronto para receber da palavra de Deus e que nós venhamos desejosamente, ansiosamente, receber dessa palavra, receber desse refrigério para a nossa alma. Nós precisamos disso nesse tempo. Nós temos vivido muitas vezes dias difíceis, momentos complicados, assim como foi cantado várias vezes. Talvez nós estamos vivendo dias a qual a nossa alma está em momentos escuros.
Infelizmente, a realidade da nossa vida, mesmo a vida cristã, é essa. Mesmo nós aceitando a Cristo em um determinado momento da nossa vida, nós vivemos momentos ao qual nossa alma está angustiada, em momentos de escuridão, mas nós cremos que nessa manhã pode vir novamente sobre nós, sobre nossos corações, a luz dos homens. Amém? Amém. Glória a Deus. E é disso que eu gostaria de falar um pouco nessa manhã. Eu gostaria de falar da expectativa dos judeus. Eu gostaria de falar do Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Messias. Amém. Quando nós vemos, por meio da criação, Deus cria todas as coisas e Ele fala, no final de tudo que Ele cria, Ele fala, e viu Deus que isso era bom. E Ele fala também, num determinado momento, que não era bom que o homem estivesse só, e Ele cria para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ou seja, Ele cria a partir do homem uma mulher chamada Eva, e Deus deseja, por meio desse casal, fazer com que a sua glória se estendesse por toda a terra. Esse era o anseio do coração de Deus, a glória dele sendo estendida sobre toda a terra e ele habitando no meio do povo por meio do relacionamento que eles teriam. E é isso que a gente vê na viração do dia, quando Deus vem, ele vem ter o quê? Um relacionamento, comunhão com os homens. Mas nós vemos que, infelizmente, isso foi rompido por meio do quê? Da desobediência de Adão e Eva. Isso foi quebrado. E através disso, nós vemos Deus, ele lançando algumas palavras em relação à vida da mulher, à vida do homem e à vida da serpente, ou seja, Deus amaldiçoando por meio da desobediência daquele casal, toda a criação. Quando nós vemos a vida de quando Adão e Eva caem, infelizmente não é a vida daquele casal que é afetada, mas é a vida de toda a criação que é afetada. Por quê? Porque Deus vem e fala, homem, porque você desobedeceu, por meio do seu suor, você vai trazer sustento para sua casa. Mulher, porque você desobedeceu, você vai ter dores de parto. E o seu desejo será para o teu marido. E ele fala também para a serpente que ela comerá do pó da terra para sempre. E ele diz, e ele continua, e você terra, ou seja, você criação também sofrerá. Agora você começará a crescer de você abrolhos e espinhos. Ou seja, toda a criação, tudo aquilo que Deus criou e falou, isso é bom, foi afetada por meio da desobediência daquele casal. Mas ao mesmo tempo ao qual ele dá essas tristes palavras para aquele homem, para a criação, ele faz uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, existe uma promessa que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, quando Deus está dando uma palavra à serpente, ele faz também uma promessa. Que por meio de um descendente nascido da mulher, ele restauraria todas as coisas. Aleluia. Amém? Aquilo, este iria ferir o calcanhar daquele descendente, mas o descendente iria fazer o quê? Ferir a cabeça da serpente. Amém. E essa é o primeiro anúncio do evangelho já para Adão e Eva, ou seja, já uma mensagem de esperança para aquele casal, mesmo em meio à sua desobediência. Ou seja, aqui nós podemos ver o quê? A graça divina sendo derramada sobre nós, mesmo quando nós somos maus e pecadores. Ou seja, talvez você está na escuridão dos seus pecados aqui nessa manhã, achando que não existe solução para a sua vida, mas sempre lembre, existe um Deus gracioso, pronto a derramar bondade e graça sobre a mim e sobre a sua vida. E nós precisamos disso. Um dia Paulo disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós precisamos e nós ansiamos pela glória de Deus, por meio da revelação do seu Filho. E quando nós vemos isso, nós vemos a história bíblica continuando, homens nascendo e pais dando nome aos filhos, esperando que essa promessa se cumpra. Quando nós lemos Gênesis capítulo 4, verso 25, fala, e tornou Adão a coabitar com sua mulher, ou seja, ter relação com ela, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Ou seja, Deus me deu outro descendente, que espero eu, que tenho a expectativa que será aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, Eva já tinha um anseio no seu coração, uma grande expectativa que o quê? Que um filho morreu, mas Deus me deu outro
descendente que, creio eu, será o Messias que pisará a cabeça da serpente. Ou seja, essa expectativa, esse anseio que existia no coração de Adão e Eva, eles passaram para os seus filhos, para os seus netos e para toda a sua descendência. Como assim? Isso nós vemos na continuação das Escrituras. Gênesis capítulo 5, versos 28 diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Qual era a maldição para o homem? Do suor do teu rosto você comerá o seu pão. Então, quando Noé ele tem um filho, ele crê que esse filho vai ser aquele que vai redimir a criação ao ponto de não mais ser necessário a fadiga e o cansaço fazer parte da nossa vida diária. E ele põe o nome do filho dele de Noé, que significa o quê? Este vai nos consolar dos trabalhos e das fadigas da nossa mão. Ou seja, esse será o descendente que irá redimir a criação. Esse vai ser aquele prometido lá no jardim, por meio do Criador, quando ele disse: Este ferará a cabeça, ó serpente. Amém? Amém. Irmãos, nós vemos, muitos estudiosos dizem que no Antigo Testamento existem cerca de 456 menções a respeito do Messias. E os teólogos dizem que, de fato, existem mais de 300 profecias falando a respeito do Messias prometido. E uma coisa é certa, e que nós podemos confiar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, como diz Hebreus capítulo 10, verso 23. Ou seja, essas promessas que um dia foram feitas àquele povo, aquelas promessas que o povo de Israel cria e ansiava, e que Deus cumpriu por meio do nascimento do seu filho, nós podemos também crer que ele irá cumprir as promessas a respeito da volta do seu filho ao mundo. Quando nós lemos, como eu já disse, não só o homem e a mulher sofreu por meio da desobediência de Adão e Eva, mas toda a criação. Nós lemos Romanos 8, a partir do verso 19, diz: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Assim como eu disse, assim como existe uma expectativa no povo, a própria criação está ansiosa, com expectativa, como Paulo usa essa palavra, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, não somente eu, não somente você, não somente aquele povo no passado, mas a própria criação tem ansiado, tem tido expectativa pela revelação dos filhos de Deus, pelo retorno de Jesus, para que ela também seja redimida do cativeiro da corrupção, a qual ela foi sujeitada, para que venha o refrigério até mesmo para ela mesma. Ou seja, eu, homem, você, mulher, nós, humanidade e até a criação tem expectativa pela volta de Jesus, irmãos. E nós vemos essa expectativa, esse anseio, esse desejo sendo demonstrado em toda a Escritura. A partir de Gênesis, nós vemos Êxodo, quando o povo fala, em Gênesis, quando Deus está pronto a libertar aquele povo da terra do Egito, diz, a situação aflitiva do povo hebreu. Em Êxodo capítulo 3, verso 7 diz: Eu vi a aflição do meu povo. Irmãos, nós cremos que nós pertencemos a um Deus que vê as nossas aflições. Nós cremos num Deus que é um Deus presente, que Ele tem visto as angústias e dores que eu e você temos enfrentado. Então, se você está em momentos de angústia e dor, parece que você está sozinho, largado ao acaso, tenha uma certeza, nós pertencemos a um Deus que está vendo as nossas dores e angústias. E ele continua, no próprio verso 7 de Êxodo 3, e fala: E eu ouvi o seu clamor. Nós não temos apenas e pertencemos a um Deus que vê, mas nós também temos um Deus que ouve os nossos clamores. Então ele está vendo a nossa aflição e ele também está ouvindo o meu e o seu clamor. Se você tem clamado, certamente, uma coisa eu tenho certeza, Deus tem ouvido a sua aflição, as suas orações, e Ele está pronto a respondê-las. E continua: eu conheço-lhe os seus sofrimentos. Quando o povo estava lá prestes a ser liberto por meio da vida de Moisés, o povo clamou e Deus ouviu.
E Deus, ele também diz que eu conheço o sofrimento do meu povo. Irmãos, hoje nós cantamos aqui o sacerdote para sempre. Ou seja, Hebreus fala que nós hoje temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque ele conhece as nossas dores, porque ele sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, nós não temos um Deus que não conhece o nosso sofrimento. Antes, nós temos um Deus que, por meio da sua graça, da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória e como do primogênito do Filho de Deus. E nós podemos confiar nisso, que ele conhece as nossas dores. Nós hoje podemos orar e entender que ele vê, que ele ouve e que ele também sabe as nossas dores, porque ele aprendeu a sofrer. Irmãos, nós temos Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nossa alma. Um Deus que se fez carne, padeceu em nosso lugar. E ele conhece a minha e a sua dor. E ele sabe o que é sofrer. E continuando, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Então ele é um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece sofrimento e um Deus que está pronto a nos socorrer no tempo e no dia da angústia. Então que a nossa expectativa seja essa. Por mais que os dias tenham sido difíceis, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias maus, mas nós sabemos que Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus conhece o meu e o teu sofrimento e Deus está pronto e prestes a vir com socorro sobre a nossa vida. E a expectativa que estava sobre o povo de Israel quando eles estavam na terra do Egito é também a expectativa de todos os profetas a partir daquele momento. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então eles tinham essa expectativa, que um dia Deus cumpriria sua promessa e ele viria sobre aquele povo. Miqueias diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores de parto, vai dar à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz. Isaías 9:1 diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a ficar na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Aleluia. Ou seja, aquela que era a expectativa do povo judeu, eles começaram por meio da profecia a entender que não era apenas para aquele povo, mas era para todos, porque ele fala, a Galiléia dos gentios, e isso que Deus estava pronto a fazer se estenderia também a mim e a você, que não pertencíamos àquele povo, mas que nós estávamos em trevas, também veríamos a luz do Senhor. Até o dia que chegou a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos também herdeiro de Deus. Então hoje nós podemos desfrutar, usufruir daquilo que um dia era a expectativa de apenas um povo. Por quê? Porque na plenitude dos tempos veio ao mundo a luz dos homens, nasceu o Messias prometido. Ele nasceu segundo a lei, nasceu da mulher, para que se cumprisse todas as suas promessas. E aquilo que era a expectativa de um povo, como eu disse, passou a ser
a expectativa nossa. Mas muitos naquele tempo não entenderam essa expectativa e negaram ao Messias prometido. Por quê? Porque essa expectativa era uma dupla expectativa. Talvez não foi entendida de fato naquele tempo, mas hoje nós compreendemos ela. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando a respeito da dupla expectativa. Eu vou ler aqui 2 textos grandes, mas eu gostaria de lê-los para que nós pudéssemos compreender ele. Mateus capítulo 1, verso 18 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui vem a primeira expectativa. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e este chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é a primeira expectativa que talvez naquele tempo o povo não entendeu. Jesus, ele veio na sua primeira vinda como um cordeiro que tinha como função libertar, salvar o povo dos seus pecados. Mas o povo daquele momento, os judeus daquele momento, esperavam um guerreiro militar que iria combater o Império Romano, que iria novamente conquistar Israel e iria se assentar ao trono de Davi, o seu pai. Mas infelizmente aquilo, na visão deles, isso não acontece. Porque aquele que era o guerreiro que eles ansiavam, de fato, ele veio a ser morto numa cruz, que era uma vergonha, como diz as Escrituras. É uma loucura para os gentios e um escândalo para os judeus. Porque existia algo na lei que dizia: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, era um escândalo para o povo judeu o Messias prometido pendurado numa cruz. E ele fez isso, irmãos, por mim, por você. Ele se tornou escândalo para que nós tivéssemos vida novamente. Ele se tornou vergonha para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso ao coração do Pai. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus derramou seu sangue para que tivéssemos vida novamente. E por meio da sua morte, hoje eu e você estamos aqui e podemos novamente levantar as nossas mãos e chamar o nosso Deus de Pai, Paizinho, ao qual diz, como diz Gálatas. Aleluia por isso, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Glórias a ti, Jesus, você é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. E uma outra expectativa, que era a expectativa que o povo de Israel tinha, é também uma promessa que há de se cumprir. Lucas capítulo 1, nós lemos Mateus 1, ao qual dizia, e ao qual vinha uma promessa que falava o quê? Ele libertará o seu povo dos seus pecados. E em Lucas capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado à parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ou seja, é um relato semelhante, ou seja, da aparição de um anjo para Maria e uma promessa sendo feita. Ou seja, Mateus relata de uma maneira, Lucas de uma outra maneira, mas é a mesma coisa, que diz o seguinte na continuação do texto: há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aqui vem uma outra promessa. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ou seja, aquilo que era a expectativa do povo judeu naquela época, libertar o povo do Império Romano, era uma promessa que foi feita a Maria também, quando Jesus ainda estava no seu ventre. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado
não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este ende santo que há em teu ventre, ao nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente recebeu um filho na tua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a tua serva, ó Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Ou seja, uma dupla expectativa. A primeira é que ele, por meio da sua morte, nos perdoaria dos nossos pecados. E a segunda, e não menos importante, é: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Irmãos, nós podemos pensar que Jesus reina espiritualmente, mas as profecias do Antigo Testamento e isso que o anjo prometeu vai se cumprindo também. Jesus, por meio da sua vinda, da sua segunda vinda, ele vai cumprir isso que foi prometido. Ele vai se assentar sobre o trono de Davi, o seu pai, irá governar sobre toda a terra, irá restaurar toda a criação. E nós seremos para sempre o seu povo, e ele será para sempre o nosso Deus, que é aquilo que está no coração de Deus desde sempre e desde toda a eternidade. Irmãos, assim como eu já disse, assim como nós temos... Jesus veio ao mundo, amém? Ele nasceu há 2000 anos atrás, glória a Deus por isso. Aquilo poderia parecer impossível para aquela geração, mas eles confiaram nas promessas. E Deus foi fiel e cumpriu as promessas que um dia Jesus nasceria, um dia o Messias viria ao mundo. E isso se cumpriu há 2000 anos atrás. E a mesma confiança que aquele povo teve, nós também devemos ter no retorno de Jesus. Porque as Escrituras garantem isso, que Jesus voltará. Então, assim como Deus cumpriu as suas promessas no passado, nós devemos ter confiança e ousadia que Ele cumprirá a sua promessa no futuro, que espero eu não ser muito distante. Ele voltará, Ele governará sobre todas as coisas. Irmãos, que o nosso coração venha estar firmados nisso. Como Filipenses diz, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Se coloque de pé, vamos orar. Nós aguardamos hoje o retorno do Messias. Nós aguardamos hoje a vinda daquele que um dia morreu pelos nossos pecados, para que ele venha e reine sobre todas as coisas. Amém. Então, que por meio dessas palavras, dessas canções, a expectativa do nosso coração seja transformada, irmãos. Talvez nós temos vivido tempos de desilusão, assim como não foi diferente daquele povo no passado. Um texto muito conhecido de Lucas, aqueles 2 discípulos em caminho a Emaús que estavam sem esperança. A esperança deles tinha ido embora, Jesus tinha morrido. Aquele que era o Messias tinha sido pregado numa cruz. Aquele que eles esperavam ser o Salvador, aquele que iria libertar todo o povo, tinha morrido. Mas Jesus, novamente, por meio da sua aparição, por meio da palavra, ele aqueceu o coração daqueles discípulos. Que o nosso coração seja aquecido também nessa manhã, por meio da sua palavra que diz que haverá um dia que os céus vão se rasgar e o Filho do Homem vai descer. Amém. Nós cremos, Senhor. Cremos na sua volta. Ele descerá com seus santos anjos. Sim. E todo olho verá. Amém, Senhor. Nós vamos contemplar isso. Amém, Jesus. Todo olho verá. Sim. Essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa verdadeira paz. Que nessa manhã o nosso coração venha ser novamente encorajado a crer nas promessas de Deus. Nas promessas que não falham, irmãos. Eu posso falhar com a minha palavra,
O pastor pode falhar em muitas coisas. O líder de tantos ministérios podem falhar. Mas o nosso Deus não falha nas suas promessas antes que ele as cumpre. Porque esse é o desejo também do coração dele. Então se apegue nas palavras do Senhor e venha novamente a ter expectativa naquilo que ele disse, que um dia o seu filho irá voltar. Amém. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui nessa manhã para que o Senhor venha sobre nossas vidas, aquecendo outra vez o nosso coração. Pai, não deixe que as circunstâncias que nos cercam seja mais forte do que a palavra do Senhor em nossas vidas. Pai, eu oro aqui para que a palavra do Senhor nos vença nessa manhã. Vença o meu coração duro e quebra o meu coração, Senhor. Palavra do Senhor, seja soberana sobre nós, seja soberana sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. Palavra de Deus, venha e nos vença e nos convença que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas palavras. O Senhor não falha, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Senhor dos exércitos, aquele que vem guerrear as nossas guerras. Ó Cristo Jesus, venha sobre nós, trazendo novamente a esperança para aquele que está sem, fazendo com que aquele que está cansado venha ser revigorado por meio da sua palavra. Para aquele que está aflito, que seja, ó Pai, revigorado, que venha refrigério sobre a alma dele. Em nome de Jesus. Tempos de refrigério, venha sobre nós essa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Irmãos, vamos celebrar Jesus com alegria, porque o Evangelho, o Evangelho, a Bíblia diz que são boas novas, são notícias de alegria, de confiança, como diz, de paz, de certeza, independente de qualquer coisa. É uma alegria poder pertencer à família de Deus. Amém? Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu nosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar, encarnar. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso
Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Início. Que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam
tudo se formou, me chama pelo nome. Glória a Deus.